jogadores Pokémon. Se me perguntasse se um dia eu imaginaria que eu seria boa com o Caesar, eu nunca diria que sim. Eu vim aqui na jungle, pra mim é muito importante o Caesar vir na jungle. Ele pode até tentar, você pode tentar fazer o top ou o bot, só que na jungle é bem melhor porque ele já vai conseguir o nível 5, que é muito importante pra ele. O Caesar precisa do nível 5 pra ele pegar os socos e realmente conseguir aí fazer o que ele faz de melhor, que é dar muito dano e restaurar muita vida. Para esse primeiro vídeo aqui eu tô usando essa build que tá aparecendo na tela. Bandana laranja, política de fraqueza e coroa de drenagem para aí maximizar aí a questão do retorno da vida do Caesar, para ele estar atacando e estar restaurando mais vida durante a batalha. E é uma build que funcionou muito bem para mim. Eu não vi nenhuma recomendação dela em nenhum site. Essa build aqui, um amigo meio que me recomendou ela, só que ele usava, em vez de bandana laranja, ele usava o lenço de disparo. Eu fiz essa modificação, coloquei a bandana laranja, que pra mim eu acho que se encaixa melhor no meu estilo de luta. Esquema de emblema pra versátil de ataque físico, eu costumo usar esse aqui, que são 6 azuis, 6 brancos e 6 marrons, que pra mim, na minha visão, enxergo laranja. Então, eu costumo usar esse daqui e sempre deu muito certo. Eu também nunca vi nenhuma recomendação, mas eu gosto de focar nas cores, nos esquemas de cores e porcentagem, porque eu acho que isso no decorrer da batalha é mais vantajoso do que você focar nos pontos. Os pontos ajudam bastante nos pontos básicos no início da batalha, mas as porcentagens, quando o Pokémon tá lá pro level 14, 15, é muito mais vantajoso obter a porcentagem da defesa, ou do HP, ou do ataque. E qual que é o meu lance recente aí com o Caesar, com o Scyther, com o Azumarill, Mimikyu e outros Pokémon que eu tenho usado com mais frequência e muito menos frequência o suporte. E eu sempre fui uma jogadora que jogava bastante com suporte, com defender, e de repente aí eu tô fazendo muita ranqueada de Caesar. As mudanças do jogo, né, gente? Eu chamo de suporte e revolta, porque se eu vou de suporte, muitas vezes eu não tenho ninguém para fazer companhia, para dar suporte. Tem muito jogador novo, né, classe mestre, mas que não tem os itens upados, um esquema de emblema legal e ainda assim conseguiu chegar ali em mestre. Não sei como, mas não consegue dar dano. E às vezes até usa a build errada, então é bem complicado você ter suporte na solo queue atualmente. Antes já era um pouco difícil, mas atualmente tá meio que insuportável. Compensa muito mais você ser defender em algumas partidas que você vê que seu time tá com muito atacante, mas suporte mesmo tá bem difícil. Então eu tenho investido mais na classe de versátil, que os versáteis eles têm capacidade de recuperação, tem um dano legal, tem uma sustentabilidade de batalha legal por causa da defesa deles, que é até legal. Então, pra mim, tá compensando mais jogar de versátil se eu quiser subir o ranking, né? Se eu quiser chegar em lenda algum dia nesse Pokémon Unite, eu vou ter que jogar de versátil. Então, eu tenho jogado bastante versátil, tenho melhorado bastante minha play de versátil, principalmente com o Caesar, que era um Pokémon que eu não imaginava que eu seria boa jogando com ele. Na verdade, a classe versátil é que eu tinha mais dificuldade pra jogar, muito mais dificuldade até do que a classe de Veloz, porque Veloz eu já tinha jogado com um ou outro Pokémon que eu tinha alguma afinidade, mas versátil não tinha achado ainda um Pokémon que eu tivesse muita afinidade. Eu fiz algumas plays com Azumarill e gostei bastante, só que ele é um Pokémon que parece que falta alguma coisa, apesar que ele é legal de jogar, ele é gostoso de jogar, ele dá muito critical hit, mas faltava alguma coisa. E o Caesar, eu acho que ele é
mais alguma coisa. A restauração de vida dele é muito boa, o dano dele é muito bom. Ele tem uma agilidade em campo muito boa, ele consegue pular para pegar atacante de longa distância. Então, eu acho que é muito mais vantajoso para mim jogar de Caesar atualmente. É um Pokémon que eu consigo desenvolver uma play muito bem. Segunda batalha aqui, eu mudei um pouco a build do Caesar. Essa é uma batalha um pouco mais antiga, na verdade, do que a que eu coloquei primeiro. Essa batalha aqui eu fiz no dia 23. E aqui eu ainda não estava usando aquela build com coroa. Eu estava usando bracelete de aceleração, garra e lente de precisão, lente de focus. Acho que é esse o nome do item. Vou estar deixando aqui na tela também, em cima para vocês. Ou embaixo. Qual que era o intuito dessa build aqui? Tá dando mais crítico com o Caesar. E daí a questão da restauração, se faltasse um pouco, eu tinha ali a Poison pra me dar uma vida extra, vamos dizer assim. E funcionou bem, eu dei mais dano com essa build aqui. Só que depois da última atualização, eu não olhei direito o que mudou na última atualização. Mas eu não sei porque eu não tava conseguindo mais desenvolver uma play legal com essa build aqui. No entanto, foi a build que eu consegui dar mais dano com o Caesar, que é o que eu mostrei no início do vídeo, que eu cheguei a 188k de dano com o Caesar, usando o bracelete de aceleração e os dois itens para critical hit. Então, essa build aqui pra mim, ela tava sensacional até a mudança aí, a última atualização. Eu não vi se teve alguma coisa relacionada ao bracelete de aceleração que perdeu um pouco de porcentagem, mas eu acredito que foi alguma coisa assim. Eu tava com bastante dificuldade pro início de batalha usando ela atualmente, então eu mudei pra coroa, mas essa build aqui era uma build que funcionava bem, e eu quis deixar aqui no vídeo também pra vocês darem uma olhada. E, gente, é isso. Esse é um vídeo que eu queria mostrar um pouco da minha transformação também como treinadora no Unity, que eu comecei jogando com classe de atacante, no início mesmo, nos primórdios que eu comecei a jogar, e depois eu gostei da classe de Defender e de suporte, e comecei a me especializar nessas duas classes, e me fixei muito bem nessas duas classes. Foi como eu consegui o rank mestre todas as vezes, a maioria das vezes. Mas hoje, com as atualizações do jogo, hoje eu tô jogando mais de versátil, e eu chamo isso de suporte revolta, porque realmente o jogo tá fazendo umas atualizações que tá deixando o cenário, tanto no competitivo quanto no casual mesmo, pra gente que joga casual, muito estranho, muito egoísta, vamos dizer assim, muita briga por farm, tá difícil subir de level quando você tem Pokémon que precisa de nível, tem muito Defender ainda com aquela mentalidade de quem usa XP Share antigamente, que eu posso fazer a farm sozinho porque vai passar 100% pro meu colega. Não vai passar mais 100% pro seu colega se você fazer a farm sozinho. Então, tá sendo chata a ranqueada. Eu vou te dizer que, assim, às vezes você pode ser um bom jogador e a ranqueada vai te derrubar. A ranqueada vai fazer você não conseguir desenvolver uma play legal, e isso tá sendo chato, porque a Tencent, em vez de estar melhorando o jogo, ela tá criando coisas e colocando coisas no jogo que tá piorando um pouco. Eu postei recentemente na aba comunidade que eu iria parar de jogar, porque eles atualizaram agora a compra de melhoradores de itens por gemas. Isso era uma coisa que eu tinha dito que, se mudasse no jogo, eu realmente consideraria, né, ele um pay to win. Afinal, já vem lançamentos de Pokémon quebrados, que você só pode comprar por gemas, e agora também você pode comprar melhorador de itens por gemas. Então, torna aquela coisa chata que quanto mais você gastar, mais forte você fica, e etc. E a questão do jogo em si parece que, assim, a Tencent não pensa muito nos jogadores. Mas eu tenho muitos vídeos gravados de Pokémon Unity, e eu pretendo ainda estar editando, postando eles e continuando o tutorial iniciante aí que eu comecei. E vamos ver o que vai acontecer, como que vai desenrolar Pokémon Unity pro ano que vem. Tô pensando em fazer gameplay de outros jogos. Já separei alguns jogos que eu achei interessante de fazer gameplay, tanto de Pokémon quanto de outros universos. E claro, gente, Tree of Saber
porque eu gostei muito do jogo, eu até comecei, fiz 2 vídeos aqui, mas eu me perdi meio que ali no modo história e é muita coisa pra fazer em Tree of Saber e eu acabei me perdendo um pouco ali no desenvolver do vídeo, no último vídeo, e eu quero voltar, vou fazer um vídeo mais concentrado em cada missão, tutorial que tem no jogo. É muita coisa pra fazer, é muito divertido e eu quero investir um pouquinho em Tree of Saber aqui no canal e eu espero contar com vocês aí para essa nova aventura. Eu vou ficando por aqui, um beijo, um abraço, feliz ano novo, boas festas e até o próximo vídeo, galera!